Olá amigos, eu sou o Marcos Mendanha e hoje a gente começa uma série de entrevistas com pessoas ligadas ao mundo da segurança e saúde no trabalho e também operadores do direito. São formadores de opinião num bate-papo informal, mas que também nos ensine alguma coisa a respeito dos temas que serão tratados. Nós chamaremos essa temporada de um nome carinhoso, Na Resenha com Mendanha. E você vai conhecer agora o primeiro entrevistado. O Dr. Rodolfo Pamplona Filho é juiz titular da primeira vara do trabalho em Salvador, na Bahia. É mestre e doutor em Direito pela PUC de São Paulo. É presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Professor titular do curso de Direito da Unifax, Universidade de Salvador. É autor, coautor, organizador e co-organizador de diversos livros técnicos na área de Direito. E é também apresentador do talk show Papeando com Pamplona, produzido pela CERS TV. Começando então a primeira edição do Na Resenha com Mendanha. Hoje, como anunciado, Dr. Rodolfo Pamplona. Prazer te receber aqui, amigo. Mendanha, é um prazer enorme estar aqui com você e tendo a honra, o privilégio de participar da primeira gravação do programa. Primeira edição que também foi inspirada no Papeando com Pamplona. É que aí eu aviso para todo mundo, quem quiser assistir, veja lá o Papeando, nosso talk show, que acho que vai ser uma coisa de uma interface muito boa aqui com o Mendanha. Vamos lá. Pamplona, dentro da faculdade de Direito, o acadêmico se depara com várias opções. Direito penal, direito civil. Por que direito do trabalho e por que magistratura do trabalho? Essa é uma pergunta muito importante, porque na verdade nós temos que escolher aquilo que mexe com as nossas vísceras, aquilo que mexe com as nossas paixões. E essa é uma ideia. Na minha história de vida, eu entrei na Justiça do Trabalho como servidor com 19 anos, fui concursado, fui aprovado em primeiro lugar, fui nomeado, e aí de repente eu comecei a ver um universo de efetividade, né? De algo de tutela de direitos do trabalhador, calcada numa visão mesmo de, olha, é preciso preservar a dignidade. E isso foi algo que me apaixonou. Ao mesmo tempo, a própria noção da efetividade, da ideia da prestação jurisdicional, não uma ideia de um processo que é feito para ser o conceito humano mais próximo de eternidade, não. Algo que realmente termina, algo que chega ao termo. Isso, para mim, era algo que me agradou imensamente. Maravilha. Público aqui nosso, existe um contingente muito grande de médicos do trabalho e médicos que de uma forma geral prestam serviços para a Justiça do Trabalho. Na sua opinião, na sua amostra, lá no TRT da Bahia, onde o senhor atua, o senhor acha que falta peritos médicos na Justiça do Trabalho? É preciso, a pergunta é muito importante, porque não é faltar. Nós temos hoje cada vez mais uma quantidade maior de pessoas, mas precisamos cada vez mais de profissionais mais habilitados, mais preparados e que dialoguem com o juiz. Os juízes também têm que dialogar com os peritos. Você não pode se fechar, se encastelar, mas é preciso que haja dessa relação, qualquer discussão, qualquer esclarecimento, colocar-se à disposição. Isso é algo que, digo, na minha experiência, são mais de 21 anos como magistrado, nós temos essa situação em que você tem um diálogo aberto e que, por um esclarecimento, por um dado, isso evita uma demora na prestação jurisdicional, porque faz com que evita-se um quesito explicativo, evita uma situação. E é preciso o básico, não é mesmo? O perito, ele não pode estar calcado, né, simplesmente na literatura. Ele está na literatura e no exame, na anamnese. Então é preciso compreender que o perito, ele vai trazer ao juiz um conhecimento técnico que o juiz não tem obrigação de ter, e ele vai ser, nesse ponto, olhos e braços do juiz. Então sem sombra de dúvida, nós temos uma quantidade grande, mas cada vez precisamos de mais. Bom, ainda sobre esse assunto, perícias médicas na Justiça do Trabalho, um assunto polêmico. A história do honorário pericial, né? Hoje a gente tem na Justiça do Trabalho que a parte sucumbente no objeto da perícia é quem tem que arcar com esses honorários. Na sua visão pessoal, o senhor não acha isso um pouco perigoso no sentido de algum perito eventualmente ser mais tendencioso para um lado a fim de obter um maior honorário por outra parte? Você não acha isso meio perigoso? Na verdade, perigo se corre sempre, né?
Receios se tem sempre. Mas perceba que a gente tem que partir do pressuposto da ética do profissional perito. Né? A ideia, e eu posso dizer que não vou estar contando história, mas sim sendo testemunha da história. Essa regra que hoje é lei foi antes uma construção jurisprudencial do qual eu fiz parte, né? Eu vi como foi a evolução disso. Porque originariamente nós condenávamos nos honorários do perito o sucumbente na ação como um todo. E de repente a gente percebe que isso às vezes poderia gerar situações de pedidos levianos. Assim, para tentar, olha, o cara vai ter que fazer antecipar uma despesa, para tentar forçar um acordo. Eu digo, não, evitar isso. Então, a discussão é no objeto da perícia, ou seja, como um pedido autônomo ao indivíduo arque com as despesas. E evita-se, num primeiro momento, um problema. Pode-se gerar outros. Mas a gente não deve, e eu sempre costumo dizer, isso para os meus alunos, já são não somente mais de 20 anos como magistrado, mas como professor também. A gente não pode partir do pressuposto de que todo mundo vai ser fora da ética, fora dos limites legais. É claro que, trabalhando com filosofia, Schopenhauer disse certa vez, o homem é mau. E o homem precisa de mecanismos de controle social. Mas os mecanismos não estão nesse ponto. Ou seja, eu tenho um mecanismo muito mais eficiente estabelecendo essa ideia de evito o pedido leviano do que porque nessa circunstância, se nós tivermos uma situação de uma tendência, o perito vai se queimar com o tempo. Ok, verdade. Bom, outro assunto também que é carne de pescoço, vamos dizer assim, na falta de peritos. Chamou um, ele não aceitou, chamou outro, ele não aceitou, chamou outro, não aceitou, e o processo está parado. Na falta de peritos, o magistrado, o que ele deve fazer? Aonde ele deve se pautar? E mais, ainda dentro dessa questão, ele pode se valer de outros profissionais para resolver essa questão? Não é recomendável se valer em regra, mas numa situação entre negar a prestação jurisdicional e simplesmente deixar e deixando o processo lá, ou fazer por um outro profissional que, ainda que não seja um profissional médico, tem algum tipo de habilitação nesse campo para poder investigar, é claro que a segunda opção é muito melhor. Né? Agora, é algo de uma circunstância que se refere a um problema de fato, um problema de ausência. Principalmente nos rincões desse Brasil continental, às vezes é difícil realizar perícia. E aí eu volto àquela sua primeira pergunta. Para essas situações faltam peritos. Né? Nos grandes centros urbanos, eu respondi a primeira pergunta calcada na minha realidade de juiz da capital, de Salvador, de ser a cidade do país. Opa, se você vai imaginar nesse rincão desse Brasil continental, você vai pensar no Amazonas, você vai pensar aqui no Centro-Oeste, você vai pensar em determinados cantos, realmente faltam peritos. E aí sim, quanto mais tivermos profissionais preparados, tecnicamente preparados e eticamente saudáveis, melhor. Bacana. A gente sempre aprende muito com o Dr. Rodolfo Pamplona, que também vai ser um dos participantes do nosso 3º Congresso Brasileiro de Medicina. Confio em presença, estarei lá. E Olha, participei ano passado, foi muito legal, muito legal. Eu fiquei impressionado. Confesso a vocês com pureza d'alma, eu sou alguém da área do direito e de repente me chamaram para um negócio de perícias médicas. Será que esse negócio vai ser bom mesmo? Olha, eu recomendo, foi excelente, tanto para profissionais de direito quanto para profissionais da área médica. Não perca, não perca. Coisa boa. Para finalizar aqui, um bate-bola, estilo Marília Gabriela. Me senti. Olha, você de Marília Gabriela. Eu de Marília Gabriela. Que coisa. Mas vamos lá. Confession. Bom, uma palavra e uma expressão, ou uma outra palavra que seja bem rapidinho, um bate-bola bem rápido. Justiça. Pacificação. Trabalho. Dignidade. Uma gratidão. A família. Um dia para não se esquecer. Nascimento da minha filha. Um dia para se esquecer. O acidente que ela teve. Pamplona por Pamplona. Um apaixonado. Queridão, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você que assistiu a gente até agora e até o próximo na Resenha com Mendanha.